O Cássio Zeyman, porque é uma semana importante, mais uma, de CPI da pandemia. Os depoimentos começam amanhã, terça-feira. O primeiro depoente é o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Mais um secretário de Saúde a deixar o cargo no estado do Amazonas, em meio à crise que o Amazonas vive, de altas taxas de pessoas mortas, altas taxas de infecção, falta de vagas em UTI, a crise da falta de oxigênio e muitas denúncias de corrupção. Não é, Cássio? Exatamente, Rafael. Até a ideia dos senadores é esclarecer e investigar todos esses pontos de interrogações que aconteceram no estado do Amazonas, principalmente a crise do oxigênio. Então, a comissão está entrando na 7ª semana de trabalho, perto de completar 2 meses. E além do ex-secretário do Amazonas, Rafael, os senadores ainda prevêem ouvir o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o empresário Carlos Wizard e também um representante da fornecedora de oxigênio, White Martins. O repórter Theo Cury, que está com a gente hoje, vamos conversar com ele agora nessa manhã de segunda-feira. Theo, o que a gente pode esperar dessa semana e o que os senadores querem esclarecer com esses depoimentos? Bom dia e força nessa semana. Pra gente, Cássio, ótimo dia para você, Rafael Colombo, e para quem nos acompanha. A previsão na CPI da pandemia é de uma semana agitada. E por que previsão? Porque até o momento apenas um depoimento confirmado. O que acontece amanhã, terça-feira, é justamente o de Marcelo Campelo, ex-secretário de Saúde do estado do Amazonas. Ele que deixou o cargo na semana passada, depois inclusive de ter sido preso em uma operação da Polícia Federal. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, junto com um esquema que investiga esse esquema. Está sendo investigado por funcionários da secretaria que fizeram uma contratação supostamente fraudulenta para favorecer um grupo de empresários para construir um hospital de campanha no estado do Amazonas. É o único depoimento, por enquanto, confirmado. O que tem de previsão ao longo da semana? Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, na quarta-feira, ele que sofreu um processo de impeachment neste ano por conta das investigações de desvio de recursos da saúde no Rio de Janeiro sob a sua gestão. Na quinta-feira, o empresário bilionário Carlos Wizard, que chegou a ser conselheiro de Eduardo Pazuello na gestão dele, a ele foi oferecido também um cargo de secretário de Ciência e Tecnologia. O Wizard, que é defensor do tratamento precoce com medicamentos que não têm eficácia comprovada contra a Covid-19, também é defensor de que empresários possam comprar vacinas e distribuir a seus funcionários. Ele ainda não confirmou presença aos senadores que fazem parte da CPI. Eles, inclusive, na semana passada, estudaram a possibilidade de uma condução coercitiva dele, já que ainda não houve uma resposta. Caso ele realmente não apareça lá na CPI da Covid-19, da CPI da pandemia no Senado, uma alternativa que vem sendo estudada pelos senadores é antecipar o depoimento, a oitiva do Alexandre Figueiredo, que é auditor do Tribunal de Contas da União e que é suspeito de incluir dados equivocados com relação à morte de pessoas em decorrência da Covid-19 em um relatório que foi inserido no sistema do Tribunal de Contas da União. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, a previsão é de que a CPI da pandemia ouça Paulo Baraúna, que é funcionário da White Martins, empresa fornecedora de oxigênio para o estado do Amazonas e que está no meio daquela crise de falta de abastecimento de oxigênio que o estado viu no começo do ano. Essa é a previsão, então, para a semana. O que a gente tem de confirmado é Marcelo Campelo, amanhã, ex-secretário de Saúde do governo do Amazonas. E lembrando, caso se confirme o resto, quarta-feira Wilson Witzel, quinta-feira Carlos Wizard e na sexta-feira Paulo Baraúna. A gente, claro, vai seguir acompanhando e atualizando esse cronograma ao longo da programação. Eu volto com vocês. Obrigada, Theo. Já já a gente fala mais de CPI. Eu pego aqui do Rio de Janeiro para falar de um problema